Olá, meu nome é João Gabriel, eu faço parte da Pós-Tech em Machine Learning Engineering da FIAP e eu vim aqui apresentar para vocês o Tech Challenge da fase 1. Começando aqui, pessoal, pelo problema, uma empresa de recomendação de livros está na sua fase inicial e não possui uma base de dados estruturada. Como engenheiro de Machine Learning, o desafio é extrair os dados de uma fonte web, transformar e estruturar os dados, disponibilizar via API RESTful pública e documentar e preparar para consumo de Machine Learning. A solução desenvolvida foi extrair os dados de livro do site Books to Scrape, armazenar em um formato estruturado, .csv. A gente disponibilizou via API RESTful, com 12 endpoints. A gente protegeu essa API utilizando a autenticação JWT. A gente documentou ela automaticamente com o Swagger e a gente deployou em produção, deixando disponível essa aplicação. Dando sequência aqui, a gente tem a arquitetura separando os módulos que a gente fez o scrapping, que está dentro da pasta scripts, que a gente fez a extração automatizada ali dos dados, a gente fez o tratamento e a validação dos dados. Em todo caso, a gente jogou isso para um arquivo .csv, que seria o módulo 3 aqui de armazenamento. A gente usou pandas para manipular, otimizando para machine learning. E, em todo caso, esses dados alimentam a API RESTful, que a gente utilizou Flask para desenvolver, autenticação JWT, documentação com Swagger e fez o tratamento de erros. O deploy ele foi feito utilizando o cPanel com HTTPS ativo. Vamos pular aqui agora para a parte de para a organização do nosso projeto, a estrutura dele. A gente tem a pasta source com o arquivo init, que faz a inicialização do Flask e do Swagger. A gente tem o main.py, onde a gente tem nossas rotas e endpoints. A gente tem o config.py com as configurações variáveis de ambiente. O utilidades.py, no qual a gente vai ter algumas funções para a autenticação de JWT, para o scrapping, CSV. A gente tem os scripts que a gente utilizou no notebook via Colab para montar ele aqui, que a gente faz o web scrapping ali. A gente tem o diretório data, no qual a gente guardou ali nossos dados, a partir do dados-books. A gente tem o docs com as nossas arquiteturas disponíveis. E em todo caso, .env com algumas variáveis de ambiente, .gitignore com... Em todo caso, a gente só excluiu o arquivo, o ambiente virtual, para subir aqui para o Git. Com o requirements.txt, com as dependências em Python, e o README, que seria esse arquivo aqui. Aqui, dentro da pasta docs, a gente tem a arquitetura, no qual, só repetindo aqui, a gente fez o web scrapping do site Books to Scrape, a gente jogou isso para um pandas, e extraiu um arquivo .csv, a gente jogou isso para todo caso para o notebook e tratou com pandas, extraiu o arquivo .csv. A gente tem a API REST, que foi feita em Flask, e em todo caso disponibiliza para o pessoal consumir. Aqui, dando atenção aqui, em todo caso, o consumidor ele vai fazer uma requisição HTTPS primeiro para fazer o login na nossa API. Essa API vai retornar um token para ele. Esse token ele vai usar para poder consultar os outros endpoints. Esses endpoints, todos eles a gente bate na base de dados, a gente pega esses dados de volta, trata eles e retorna para o cliente. E aí, em todo caso, um caso especial aqui, a gente tem o endpoint scrapebook, no qual a gente passa o ID como parâmetro, mas o token. Esse aqui é um endpoint especial, porque ele vai consultar os dados, ele vai pegar o campo DTURL de volta, e aí com esse DTURL ele vai fazer o web scrapping, usando o Beautiful Soup, lá no site Book to Scrape, e aí ele vai conseguir pegar ali também o description e os detalhes desse livro, e aí em todo caso a gente trata essas informações e retorna para o cliente. Esse endpoint aqui em específico ele está fazendo o scrape. Mostrando aqui o código, a gente tem o source, o init, no qual a gente vai fazer a parte de inicialização do Flask, as configurações aqui do Swagger. A gente tem um config com
algumas variáveis aqui de ambiente, o main.py, no qual o init está chamando main.py, no qual a gente tem algumas rotas aqui, fica todas as nossas rotas, na verdade, login, o health, o refresh e tal, e o utilidades.py aqui, a gente está com algumas funções para criar token, validar a autenticação e todo caso aqui para fazer o scrape dos livros aqui. Dando sequência aqui para a gente testar a nossa API, ela está disponível em doomstudio.com.br/docs, que seria o nosso arquivo do Swagger aqui. A gente consegue ver que todos os endpoints estão trancados, menos o health. A gente precisa fazer o login, conforme eu tinha apontado anteriormente. A gente vai testar ele aqui, a gente passa a senha e o usuário. Ele vai retornar para a gente aqui um token. Esse token, a gente usa ele para fazer a autenticação aqui em cima. Só que antes desse token, a gente tem que informar o bar. Deixa eu copiar ele daqui, que vai ser mais fácil. Aqui no README, a gente tem um passo a passo para poder executar a aplicação. Bar. A gente tem o beer, que a gente fala aqui. Em todo caso, a gente precisa colar ele antes do token para a gente poder fazer a autenticação. Vamos começar aqui testando a nosso endpoint de refresh, que ele vai atualizar o nosso token. Se a gente testar aqui e executar, ele vai trazer aqui para a gente um novo token. Esse novo token a gente consegue alterar ele aqui. Só para teste, vamos apagar algum dos caracteres aqui do token, só para a gente poder testar aqui que não está funcionando de fato. Copiar o bar aqui de novo, a gente vai colocar ele aqui na frente, autorizar. Aí aqui, se a gente pegar e começar a testar aqui, por exemplo, para listar todos os livros da nossa API, a gente executar aqui, a gente vai executar, ele vai trazer um token inválido aqui para a gente. Agora, se a gente pegar aqui o token correto e autenticar de novo, dá um logout, autentica, copiar o bar aqui de novo, só para não escrever errado. Coloca ele, autoriza. Agora a gente está autenticado novamente. Se a gente executar aqui, ele vai retornar todos os livros que estão lá no Book to Scrape para a gente. São 1000 livros disponíveis. A gente tem o Price Range, no qual ele vai trazer para a gente os livros que estão numa faixa de preço específica. A gente precisa informar o preço mínimo e o preço máximo aqui. Aí ele vai retornar todos os livros que estão nessa faixa, nesse intervalo. Aqui a gente tem o Book Search, no qual a gente consegue procurar por algum livro específico, pelo nome ou pela categoria. Por exemplo, aqui a gente vai procurar pelo nome Without, no qual se a gente dá um Without aqui e executar, ele vai trazer todos os livros com o Without no nome. Se a gente pegar a categoria aqui, por exemplo, desse caso, que seria Adult, e filtrar, ele vai trazer todos os livros com o nome e na categoria Adult, que nesse caso a gente só tem um. Da mesma forma, a gente consegue filtrar só pela categoria, que ele vai trazer todos os livros da categoria que tem Adult escrito. Que aí ele listou aqui pra gente. Além disso, a gente tem os livros mais votados, com 5 estrelas, aqui com rating 5, a gente retorna todos os livros com rating 5. A gente tem o procurar um livro pelo ID. A gente pode digitar qualquer ID aqui, de 1 a 1000, de 0 a 999, em todo caso, no qual ele vai retornar aqui para a gente as informações do livro. Em especial para aquele endpoint que eu comentei, que ele vai fazer um scrape lá na página. Por exemplo, aqui, esse primeiro endpoint ele consultou somente lá no arquivo CSV. Já esse daqui ele faz web scraping e traz para a gente o description e os outros detalhes, como por exemplo aqui o número de reviews, esses dados aqui eles não estão no CSV. Ele traz essas informações aqui para a gente, além dos detalhes básicos ali. A gente tem
o endpoint de categorias, que ele vai listar para a gente todas as categorias disponíveis aqui. O health, no qual ele vai trazer para a gente o status da API, o status da base de dados, está conectado ou não, e a quantidade de livros que a gente conseguiu consultar. E por fim, para as duas últimas aqui, a gente tem a parte de estatísticas, que ele vai trazer aqui para a gente o status das categorias, filtrando por categoria em si aqui, o preço médio e afins. E por fim, a API de overview, o endpoint de overview, no qual a gente consultando ele aqui, ele traz algumas informações para a gente, como o preço médio, a quantidade de livros para cada rating e o total de livros que a gente tem também. Essa foi a minha apresentação do Tech Challenge. Obrigado pela atenção.